O senador Eduardo Girão, em entrevista concedida à TV Senado, falou sobre a expectativa para a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O senador explicou: é uma data que tem uma expectativa enorme porque muita coisa precisa ser explicada para o bem da democracia no Brasil. Girão apontou: me causa muita estranheza porque um governo que se disse vítima não quer mais investigar. Alguma coisa aconteceu. A gente tem ideia do que pode ter acontecido. Por exemplo, a grande mídia revelou que a ABIN teria informado a 38 órgãos federais que o objetivo daqueles atos seria para destruir o patrimônio fisicamente, e me parece que o governo lavou as mãos. O senador mencionou os rumores de que há um conluio para promover uma retirada de assinaturas em massa e explicou que os parlamentares que se prestarem a isso terão que prestar contas aos cidadãos. Girão disse: eu acredito que a população está acompanhando de perto, vendo quem faz isso. E se tem algum movimento para tirar na véspera, que é o que se diz por aí, vai ficar muito feio na história. E a gente não vai desistir. A gente vai tentar de novo. O senador lembrou que há inocentes sendo punidos e lembrou a necessidade de individualizar as condutas e punir quem cometeu crime segundo as leis brasileiras. Ele disse: quem participou do vandalismo tem que ser punido. Agora, cada um com a sua responsabilidade. Por isso que essa CPMI vai fazer toda a diferença na história do Brasil. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, entre outras. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de nosso trabalho está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador, no próximo dia, na quarta-feira, que vai haver sessão do Congresso, vai acontecer a leitura da abertura da CPMI
do 8 de janeiro? Está previsto isso? Olha, o Brasil espera que sim, né? A população brasileira está ansiosa, era para ter sido essa semana. O presidente Rodrigo Pacheco tinha balizado entre o dia 11 e 14 de abril, mas teve essa viagem para a China, ficou para semana que vem, no dia 18. Então, é uma data que tem uma expectativa enorme, porque muita coisa precisa ser explicada para o bem da democracia no Brasil, né? Então, aqueles atentados deploráveis contra os 3 poderes da República precisam ser investigados a fundo, e me causa muita estranheza porque que o governo, que se diz vítima, no primeiro momento se disse vítima, não quer mais investigar. Alguma coisa aconteceu. Então, a gente tem ideia do que pode ter acontecido, como, por exemplo, a grande mídia brasileira revelou que a ABIN teria informado a 38 órgãos federais que o objetivo daqueles atos seriam para destruir o patrimônio fisicamente. E me parece que o governo lavou as mãos, né? E isso, uma CPMI, é o foro ideal para se avaliar exatamente, investigar profundamente o que aconteceu, quem foi que agiu por ação, né? Ou por omissão, para permitir esse grande e triste fato que marcou a nossa história. Então, a gente percebe uma movimentação que começou forte no início, do governo agindo para que deputados e senadores tirassem assinaturas. Muitos parlamentares revelaram isso, né, publicamente, inclusive com o oferecimento daquelas condenadas, né, emendas parlamentares, orçamento secreto, de uma forma enviesada, estão voltando à tona. Mas eu acredito que a população está acompanhando de perto, vendo quem fez isso, e se tem algum movimento para tirar na véspera, que é o que se comenta, vai ficar muito feio na história, e a gente não vai desistir, a gente vai tentar de novo. Se tiver algum movimento desse, que não seja nessa sessão, a gente vai, até porque a verdade, a gente quer que os verdadeiros responsáveis sejam punidos, não pessoas que chegaram na véspera, no dia depois do atentado, e que foram presas, não pessoas que foram como levados assim dentro de um sentimento de manada, como aconteceu. Tem infiltrado nessa história, tem de direita, tem de esquerda, tem que ser punido quem foi. Agora, cada um com a sua responsabilidade maior. Por isso que essa CPMI, ela vai fazer toda a diferença na história do Brasil. Muito obrigado, senador. Obrigado. Tudo de bom. E agora, bem-vindo, e esperamos, presidente, que no próximo dia 18 possamos sim aí ler o requerimento. Estou ansioso para que nós possamos ler o requerimento e aí sim instalarmos essa comissão. Não sou favorável à invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Palácio Planalto. Como é que o ministro da Justiça já sabia sexta-feira do que ocorreu no domingo? O que ele fez com a Guarda Nacional, com a Força Nacional? Foi convocada na sexta-feira, Seifer. O que fizeram no domingo? Você já sabia na sexta-feira. A NTT, em tempo real, dizer qual ônibus chegava aqui. E que nessa sexta, sábado, domingo, chegaria 4, 5 mil pessoas. E que teria um movimento. Por que não se preveniram? Era meia dúzia de pessoas. Assim também que no Palácio Planalto. Imagina, nunca houve nunca na história desse país houve a liberação da Guarda Presidencial. Por que nesse dia liberaram a Guarda Presidencial? Essas questões todas, Cleitinho, têm que ser explicadas e nós queremos essa explicação. Estamos juntos. Obrigado. Parabéns. Eu agradeço. Senhor presidente, vou finalizar aqui rápido, tá? Eu queria só agradecer a parte dos senadores, falar também com toda humildade aqui, gente, eu não sou aliado do governo, mas tudo que for a favor do povo aqui, eu jamais vou atrapalhar. Agora, essa questão de aumento de imposto, desde quando eu era deputado estadual, eu sempre combati a situação de aumentar imposto. Não tem que aumentar imposto, tem que reduzir os impostos. A gente tem que reduzir a máquina pública. E se era o governador Romeu Zema no meu estado, que eu era apoiador dele, se tinha alguma proposta, eu votava contra. Inclusive, teve a questão do aumento do salário dele. Se eu tivesse lá para votar, eu votaria contra. E eu sempre bato nessa tecla que não tem que aumentar nada. Então, assim, isso não é nada contra
contra ninguém, não. É só que o que for de aumento aqui, eu sou contra. E eu queria finalizar também uma outra situação que a gente tem que olhar isso, que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peço, Girão, para você me alugar um imóvel seu para me fazer uma manifestação lá. Uma ordeira. Girão, estou te alugando o seu imóvel lá para fazer uma manifestação ordeira. Chega lá, eu quebro tudo. Você me alugou sabendo que esse é ordeira. Que culpa que você tem? Nenhuma. Quem fez coisa errada foi eu. Aí tem muitas pessoas me mandando aqui dos ônibus que vieram para cá. Tem gente que necessita desses ônibus para trabalhar, está sem trabalhar porque trouxeram o pessoal para cá no intuito de trouxer para uma manifestação ordeira. Então não sei quantos ônibus estão na Polícia Federal, o pessoal não para de mandar aqui para mim. Eu estou mandando um requerimento e peço o apoio de senadores aqui também, para a gente encaminhar para o STF para poder liberar esses ônibus. Nenhum desse pessoal que trouxe para cá veio com a intenção de quebrar tudo, não. Se esse bardeneiro que quebrou e fez zona aqui, tem que pagar por isso, tem que estar preso. Agora, o coitado do cara que aluga um ônibus deles, não só para isso, para festa, para viagem, para ir para a praia, os ônibus deles estão parados, não sei quantos ônibus parados, a pessoa está deixando de trabalhar e vive disso. Eu não canso de receber aqui, não. Então, eu queria pedir o apoio dos senadores aqui, para a gente poder fazer um requerimento ao STF, para que pudesse liberar esses ônibus. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Eu convido como próximo inscrito o senador Humberto Costa.